Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, estamos na primeira semana do tempo comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, com esta frase de Jesus, eu quero, fica curado. Ou seja, o desejo de Deus, amados irmãos, é que nós sejamos curados. Mas nem sempre a gente oferece a Deus, ou nem sempre a gente tem essas condições de serem curados. Ou seja, amados irmãos, Deus tem poder, né? Deus tem o poder e quer curar-nos. Mas, infelizmente, não sabemos ir até Deus. Ou seja, não temos fé suficiente para sermos curados. Diz de Jesus no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 40. Cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Então, meus irmãos, uma das condições para a nossa cura é a nossa conversão, é a nossa mudança de vida, e assim, depois da mudança de vida, Deus pode nos curar. Imaginemos, amados irmãos e irmãs, uma ferida aberta e toda suja. O que podemos fazer para iniciar, então, o processo de cura? Vejam, para iniciar o processo de cura, primeiro devemos limpá-la. Ou seja, amados irmãos, como que você caiu, como que você vai colocar um curativo por cima de um ferimento que está todo sujo? Então, primeiro deve ser limpo. E, em seguida, amados irmãos, de limpo, deve-se colocar o remédio ou o curativo. E assim, amados irmãos, vejamos. Primeiro, para cada um de nós, vem a conversão pessoal, ou, amados irmãos, a mudança de vida, querer ser curado. E lembrem, como João Batista, aquelas pessoas, João Batista oferecia um batismo de conversão, um batismo de mudança de vida. Por quê? Porque ele estava preparando o povo para ser batizado no Espírito Santo, ou seja, aquele povo para ser curado, para ser salvo. Segundo, amados irmãos, vem o perdão, ou a limpeza, ou, se você preferir também, a mudança de hábito. Porque não adianta você querer ser curado, você querer ser perdoado, se você quer continuar fazendo as mesmas coisas erradas. Então, amados irmãos, primeiro vem a conversão, depois o perdão e, é claro, em seguida vem a cura. E a cura, amados irmãos, é justamente a nossa salvação, onde não há mais sofrimento, dor ou morte, mas plena alegria, paz e comunhão com Deus. Ou seja, a cura também é a salvação. Então, que nós, amados irmãos, abramos o nosso coração para ser curados, para ser salvos. E assim, amados irmãos e irmãs, compreendamos, a fé, ela deve nos fazer grandes e misericordiosos para perdoar. Porque lembra o que diz o Evangelho? Perdoa e sereis perdoados. E ela também, amados irmãos, deve nos fazer pequenos e sábios para pedir perdão. Então, assim como nós queremos ser perdoados, devemos também saber pedir perdão. Então, amados irmãos, vamos lembrar aquilo que a gente repete na Santa Missa. É preciso ser grande para saber perdoar.
é preciso ser pequeno para saber pedir perdão. Só que tem gente que na hora de perdoar é pequeno demais e não perdoa ninguém. E tem gente que na hora de pedir perdão é grande demais e não tem humildade suficiente para pedir perdão aos outros. Então, meus irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.